Portanto, vou passar a apresentar os convidados de hoje. O tema é o 25 de Abril de 1974, começando na Guerra Colonial até ao período revolucionário em curso. Um aspecto que eu gostava de frisar, portanto, os nossos convidados, já cá esteve, portanto, o professor Manuel Beoa, na semana passada teve o Dr. Cláudio Torres, depois vai estar o Coronel Andrade da Silva e o Dr. António Ramos, e depois teremos nós outros convidados na próxima semana e no dia 12. Tem uma característica em comum, para além de terem sido, que é talvez o mais importante, atores, terem sido protagonistas da nossa história recente, tem uma ligação ao Alentejo muito forte, ou pelas suas vivências, ou pela descendência, ou por estarem radicados cá, ou por serem naturais do Alentejo, ou por várias coisas. Isso também, portanto, tem um aspecto que penso que é importante, que é a questão da identidade, da memória coletiva, da autoestima e da cidadania, claro. Vamos então passar, portanto, o Coronel João António Andrade da Silva, nasceu no Funchal em 1948. Não sei o que passar. Filho do capitão do Exército, sempre manifestou vocação para a vida militar e desempenhou papéis de liderança na infância e na adolescência. Foi aluno do quadro de honra no Liceu, ingressou na Academia Militar em 67, aos 19 anos, frequentou o curso de artilharia, que desfiou por ser o mais bem classificado. Em 71 e 72, parte para Angola, onde desempenha funções em 5 quartéis, no leste e norte de Angola. Tenente aos 24 anos, discorda por si próprio e sem ligação a nenhuma estrutura da guerra, dando conhecimento em novembro de 72, através de um aerograma, a um camarada seu, dizendo que era preciso fazer o levantamento dos tenentes e alferes a fim de se mudar o rumo da história. Em 73, regressa ao continente. Nesse ano inicia-se o movimento dos capitães, que falávamos há pouco, a que adere desde logo e vai ter reuniões específicas clandestinas na casa do capitão Salgueiro Maia. No dia 24 de abril, às 22 horas e 55 minutos, ao soar da primeira senha a canção de Paulo Carvalho, depois do adeus, chefia a equipa de assalto ao gabinete do comandante da Escola Prática de Artilharia de Fendas Novas, que é o primeiro quartel, entra no 25 de abril. João Andrade da Silva, muito obrigado por teres aceito o convite. Ora bem, eu trazia aqui umas coisas para ler, mas pensava que a plateia seria outra, como é mais restrita, vou passar a uma coisa mais coloquial. Portanto, agradeço ao público que foi feito e vou tentar, o título da exposição que ia fazer chama-se Uma Visão do 25 de Abril em pele, nua e pura, histórias dentro da história. Vou tentar reportar-me ao 25 de Abril de 74. Na altura era um jovem, tinha 25 anos. Vou tentar que seja esse jovem dos 25 anos, que já não sou eu, a vos falar e a transmitir o que a juventude fez, porque o 25 de Abril é um movimento de juventude, não feito só para a juventude, mas aqueles jovens de 74, eu tinha 25 anos, no 25 de Abril, o que é uma felicidade, 25, e a maior parte dos meus camaradas, os mais velhos, teriam em média 30 anos. Não pensamos só em nós, pensamos em Portugal, em todas as gerações. Aqueles que tinham a nossa idade, os mais velhos e os mais novos. Também pensamos em vocês, e vocês ainda não nascidos. Pensamos mudar Portugal, e mudamos. E é por isso que também interessa dizer que o 25 de Abril não nasce no acaso. O 25 de Abril nasce porque há um contexto que o provoca. E é preciso falar, eu daquilo no texto que tinha escrito, se vocês que nasceram após o 25 de Abril regressassem àquele antes do 25 de Abril, ou mesmo nós, os que nasceram antes do 25 de Abril e viveram toda aquela cena, se regressassem, iam encontrar um Portugal completamente diferente. Iam encontrar um Portugal medieval.
é preciso que a verdade seja dita. Quando alguns, e este é o contexto do qual vai emergir o 25 de Abril, quando alguns demagogos falam, eu não falo com qualquer ódio à pessoa do Salazar, falo do salazarismo, e é preciso que se conheça bem o que era o Portugal do salazarismo. Se alguns de vocês hoje ouvem a televisão e veem, por exemplo, o Dr. Medina Carreiro a dizer que o Salazar era um homem clarividente, que tudo estava bem em Portugal. Isto é demagogia e é mentira. Salazar não foi uma pessoa clarividente. Salazar pode ter sido um bom contabilista, mas Salazar foi um mau político. E um mau político porquê? O que era o Portugal antes de 74? O que era o Portugal no dia 25 de abril de 74? Era um país pura e simplesmente miserável. Em 72 era evidente que os soldados portugueses de Portugal ia ter uma derrota muito dolorosa na Guiné. Uma derrota com muitas mortes dos militares que lá estavam. Apesar de ser um território pequeno, tinha dezenas de milhares de soldados. E que depois, essa derrota na Guiné se ia projetar para os outros territórios de Moçambique e de Angola. E hoje, pode-se dizer que se não fosse esta antecipação do 25 de Abril, se tivéssemos a derrota militar na Guiné, se não houvesse esta antecipação do 25 de Abril, feita pelos militares, haveria um 25 de Abril em qualquer altura em Portugal, como hoje há no Egito, como hoje há na Síria. Só que esse 25 de Abril, feito em Portugal, não pelos militares, teria um custo elevadíssimo em mortes e em vidas, como hoje está a custar na Síria aos nossos irmãos, e em relação a vocês ainda mais próximo. São milhares de jovens que hoje estão na Síria, jovens e gente mais antiga, mas sobretudo muitos jovens que hoje estão na Síria e estão no Egito a combater para ganhar a liberdade. E a liberdade ali está a custar rios de sangue, ainda vai custar rios de sangue. Portanto, o facto dos militares, com o seu povo, percebendo as frustrações daqui de Portugal, terem avançado, libertou este país que tinha de se libertar, que se ia libertar da ditadura, mas libertou este país, libertou os vossos pais, os vossos avós, de terem de morrer na rua para defenderem a liberdade, para hoje terem aquilo que chamamos uma democracia. As ditaduras não se derrubam por rebuçados. Nenhum ditador sai do poder com boas falas. O exemplo hoje podia não ter aparecido, mas hoje vocês estão a viver em termos contemporâneos o que podia ter sido um 25 de abril de 64, se estes jovens militares do seu povo naquela altura não tivessem avançado. Se não tivéssemos avançado em 25 de abril de 74, a liberdade teria de ser conquistada, mas a um preço elevadíssimo, como hoje está a custar e vai custar ainda na Síria e no Egito. Portanto, esta é a primeira doação dos jovens daquela altura a vocês, aos vossos pais, aos vossos familiares, e a todo Portugal. O 25 de abril foi de facto uma alvorada importante. O outro segundo fator que leva a que se também faça o 25 de abril, e como digo nesta carta, é de facto o regime querer de uma forma artificial prolongar aquela guerra. E outra é a situação em que nós vivemos. E portanto, nesta altura, em novembro de 72, proponho aos meus camaradas, tenentes, e tenentes são indivíduos de hierarquia muito baixa, são jovens de 23 e 24 anos, para darmos a volta a isto. E quando de facto regressamos a 73, há aqui que vocês, alguns já ouviram falar, o movimento dos capitães, que alguns detratores do 25 de abril, mesmo querendo pôr em causa o esforço da juventude, porque os mais velhos não foram capazes de fazer, os inimigos do 25 de abril, que dizem que fariam e que não sei o quê, mas que não foram capazes de fazer, denegrindo, e esta é a coisa que é importante, os jovens daquela altura, que nós éramos, sobretudo, queremos que este testemunho passe para a juventude de hoje, que vocês defendam este 25 de abril como uma herança da juventude. Foram os jovens que a fizeram.
E por isso encontraram muitos detratores, porque nunca aceitam que os jovens tomem a dianteira da história e façam avançar a história. Mas eles não foram capazes. Foram os jovens, os tais tenentes, os tais capitães, ou capitães e tenentes, para respeitar a hierarquia, que avançaram. E logo criou-se uma ruptura, porque os velhos do Restelo, que não confiam nunca nas juventude, não são capazes de fazer, não deixam fazer, tinham de condenar estes jovens. Foi um movimento, de facto, de sonho, foi um movimento, de facto, também com muita ingenuidade, mas muita coragem. E deste 25 de Abril, de facto, há heróis também individuais, também preciso não esquecer. Salgueiro Maia, não sei se alguns de vocês, já no vosso tempo, se viram também, uns anos mais tarde, na China, em Tiananmen, um jovem a fazer frente àqueles carros de combate e a parar aquela coisa toda. No 25 de Abril, este Salgueiro Maia fez isto. Portanto, este legado de coragem deste jovem capitão nunca pode ser denegrido, como também não pode ser os outros que não cumpriram a ordem do brigadeiro, o que na altura não cumpriram o brigadeiro é uma alta patente do exército, é um senhor que está muito lá por cima, que naquela altura não cumpriram uma ordem destes senhores, e naquela altura também preciso dizer que o desrespeito às ordens podiam ser o superior hierárquico, podia obrigar ao cumprimento da ordem usando a sua arma de fogo. O desrespeitar a ordem deste senhor correspondia naquela altura ir para o Tarrafal e ser torturado para Pire. A Pire, também é preciso denunciar com todas as letras, era uma polícia política que torturava e matava. E torturou e matou e sobretudo torturou muita gente aqui no Alentejano. 1973 foi, para o jovem que eu era naquela altura, um ano de grandes emoções, um ano de grandes vivências. É o ano em que se está a comparar o 25 de Abril. Aqui fui falar das reuniões que fizemos na casa do Salgueiro Maia, para destituir e derrubar o governo. Uma reunião que também foi muito importante, feita aqui em Évora. Foi a reunião em que este movimento se decide pelo derrubo do fascismo, que é uma reunião em 9 de setembro de 63, feito no Monte de Évora, pertencente ao Sr. Garcia, que era parente de um camarada nosso. Nessa reunião, há um homem que fala, também alguns de vocês provavelmente já ouviram falar dele, que era o então capitão Vasco Lourenço. Falou de uma forma tão empolgante, que eu, sendo um tenente e estando ali, um pouco à frente, disse: com este indivíduo vou para qualquer lado, vamos fazer a revolução. Depois tínhamos assinado os papéis, lá assinamos esses, até quis ser dos primeiros a assinar esse papel, para não era a procura de um taxa, para dizer: estamos convosco. Esta era a primeira senha do movimento das Forças Armadas. Esta era a primeira senha para dizer que era para avançarmos. E quando toca, e quando se ouve isto, no meu quartel, Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas, 3 tenentes, do qual eu sou o chefe desses 3 tenentes, pegamos nas nossas armas e vamos deter o comandante e a equipa de comando para tomar a unidade. Este movimento, ouvir estes acordes, saímos de um quarto que fica a 50 metros do gabinete do comandante, vamos a voar por ali fora, de armas na mão, para deter o comandante e para que aquela unidade entre no 25 de Abril. É a primeira unidade, de facto, a entrar no 25 de Abril. O comandante é detido, que também tenta-nos desmobilizar, dizendo que nós estamos todos cercados pela GNR, que éramos muito jovens e que estamos a dar cabo da nossa vida, e nós dissemos: aconteça o que acontecer, nós vamos para Lisboa. E também queria dizer que estes jovens da Escola Prática de Artilharia tinham, só os acompanhados iam fazer qualquer coisa. Uma das medidas que nós tínhamos é: se ninguém fosse, cortaríamos o país a meio, faríamos a comuna. Não sei se vocês já ouviram falar da Comuna de Paris. Em 1974, estes militares da Escola Prática de Artilharia também estavam dispostos a fazer a Comuna de Vendas Novas, que era: dividíamos o país em 2 partes, ninguém circulava nem para baixo nem para cima, para chamar-nos a atenção. Uma outra medida era: se não se fizesse o 25 de Abril, a Escola Prática de Artilharia tem uma coisa que em linguagem militar se chama obusos, na vossa linguagem se chama canhões, podíamos fazer bombardeamentos a objetivos estratégicos como a siderurgia nacional.